Durante a Idade Média, as disparidades entre as classes sociais eram imensas. Enquanto o rei organizava banquetes esplêndidos repletos de iguarias e se adornava com seda e ouro, as famílias de camponeses lutavam para se alimentar com pão e mingau ralo, vestindo trajes rudimentares. A sociedade era rigidamente estratificada, com os reis e nobres no ápice e os humildes camponeses e mendigos na base. Segundo a doutrina dos três estados, a humanidade se dividia em clero, nobreza e o povo trabalhador, cada um com sua função sagrada: orar, lutar ou trabalhar. Essa divisão era vista como natural e imutável. Cerca de 80% da população era composta por camponeses, cuja labuta sustentava a sociedade, mas que, paradoxalmente, eram os mais empobrecidos e totalmente dependentes dos senhores feudais. As crônicas da época deixavam claro que cada homem pertencia a uma camada específica, que moldava seu destino. A vida de um camponês vassalo era completamente distinta da de um senhor nato. Eles habitavam, comiam, se vestiam e possuíam direitos diferentes. Sair de sua posição social era quase uma missão impossível e, segundo os valores da época, até mesmo considerado um pecado. Neste vídeo, vamos explorar os diferentes níveis de riqueza na Idade Média. Vamos mergulhar na vida opulenta dos reis, visitar as residências dos nobres e descobrir como a igreja e as cidades acumularam riquezas, contrastando com o árduo cotidiano dos camponeses. Logo, revelaremos as origens da riqueza medieval e por que a maioria das pessoas se viu presa à pobreza. Junte-se a nós nessa jornada pela sociedade medieval, desde os estratos mais altos até os mais baixos, desvendando os segredos dessa época. A terra era o cerne da economia medieval. Campos, pastagens e florestas eram as principais fontes de riqueza, fornecendo alimento e matérias-primas. A regra era clara: quem possuía terra detinha poder e renda, e vice-versa. Aqueles que cultivavam os campos recebiam apenas uma fração do valor gerado pelo seu trabalho. O sistema feudal funcionava como uma pirâmide, onde o governante era o maior proprietário, mas a maior parte das terras era concedida a nobres leais em troca de lealdade e apoio militar. Esses nobres, por sua vez, permitiam que os camponeses cultivassem suas propriedades, que pagavam tributos, parte da colheita, gado ou, muitas vezes, trabalhavam em condições de servidão nos campos dos senhores. A igreja, por sua vez, acumulava vastas riquezas através de suas terras e do dízimo, um imposto de 10% sobre toda a população. Assim, a riqueza estava concentrada nas mãos de uma pequena elite. Reis, nobres e dignitários eclesiásticos controlavam a maior parte dos recursos. Por exemplo, no século XIV, na maioria dos países, a nobreza e a igreja detinham a esmagadora maioria das terras aráveis, enquanto os camponeses livres possuíam apenas uma fração insignificante. O dinheiro em circulação era escasso, e a maioria das transações ocorria por meio de trocas ou produtos naturais. Para muitos camponeses, uma moeda de ouro era um sonho distante. Eles pagavam aluguel com grãos e ovos e trabalhavam em regime de servidão, oferecendo seu próprio labor. Foi somente com o surgimento dos mercados e a evolução das cidades no final da Idade Média que o uso de moedas e pagamentos em dinheiro se tornou mais comum. Contudo, esse progresso também acentuou as desigualdades. Aqueles que tinham acesso ao dinheiro podiam prosperar, enquanto os pobres, frequentemente endividados, afundavam em uma miséria ainda mais profunda. A sociedade medieval funcionava, então, com um sistema de obrigações mútuas, onde os súditos trabalhavam para senhores e clérigos em troca de proteção e estabilidade. Assim,
Gerações inteiras se mantinham na mesma classe social. O filho de um camponês geralmente se tornava camponês, enquanto o descendente de um nobre seguia o mesmo caminho. Raramente, um indivíduo excepcional poderia ascender, como um cavaleiro valoroso que recebesse terras e um título. Porém, isso era uma exceção à regra, que estipulava que riqueza e nobreza eram herdadas. Agora que compreendemos essa estrutura feudal, vamos explorar os diversos níveis de riqueza, começando com os reis e governantes, que ocupavam o ápice da pirâmide social. No topo estava o rei, o símbolo do Estado e, formalmente, a pessoa mais rica do reino. Os reis possuíam vastas terras, conhecidas como domínios reais, e eram responsáveis pela arrecadação de impostos dos súditos e taxas das cidades, além de lucrarem com tarifas comerciais. Eles tinham direitos exclusivos, denominados regalias, como o monopólio sobre a extração de metais preciosos e a cunhagem de moedas, o que permitiu a alguns governantes acumular imensas fortunas. Um exemplo é o rei checo Václav II, que na transição do século X para o XI enriqueceu com a mineração de prata em Kutná Hora e introduziu a renomada moeda groša em Praga, que se tornou altamente valorizada em toda a Europa. A ostentação da riqueza dos governantes se refletia na opulência de suas cortes, onde o rei era cercado por uma multidão de cortesãos, cavaleiros, servos e oficiais, todos sustentados por ele. Suas residências, fossem castelos ou palácios, eram dotadas de luxos inimagináveis para a época. As paredes eram adornadas com tapeçarias finas e brasões, enquanto as salas eram iluminadas por velas e candelabros requintados. Nos banquetes, serviam-se iguarias como caça, pães brancos de trigo, especiarias exóticas do Oriente e vinhos de terras distantes. Crônicas narram cerimônias em que se serviam pavões, assados inclusive com suas penas coloridas, e bolos decorados com folhas de ouro. Os reis ingleses do século XIV organizavam banquetes extravagantes, com dezenas de pratos e milhares de convidados, demonstrando assim sua riqueza e generosidade. Além dos banquetes, os governantes também promoviam caros torneios de cavaleiros, caça cerimonial nas florestas reais e patrocinavam as artes e a construção de grandiosas catedrais e castelos, sempre em busca de deixar um legado de sua glória. No entanto, a riqueza real não era infinita. Guerras, cruzadas e ambições políticas podiam drenar os tesouros reais. Manter exércitos e fortalezas era extremamente custoso, e até mesmo reis poderosos enfrentavam dificuldades financeiras, obrigando-se a aumentar impostos ou solicitar empréstimos a ricos burgueses ou banqueiros. Quando os reis ingleses ou franceses se envolviam em longas guerras, frequentemente endividavam toda a nação e eram forçados a pedir contribuições extraordinárias aos estados. Em algumas situações, o governante nem mesmo quitava suas dívidas, levando à ruína de seus credores. No século XIV, por exemplo, ocorreu um episódio marcante em que o rei inglês Eduardo II prejudicou as renomadas famílias bancárias da Itália ao deixar de honrar seus empréstimos. Esses eventos nos revelam que, mesmo em tempos de grande opulência, a riqueza era uma questão de contexto e circunstâncias. No entanto, o poder real não se sustentava apenas na abundância financeira, mas também na fidelidade da nobreza. Os nobres frequentemente administravam diferentes partes do reino e contavam com suas próprias fontes de renda. O rei concedia títulos, castelos e terras, mas em troca esperava que, em momentos críticos, eles fornecessem tropas e apoio. Dessa forma, entramos em um novo patamar da sociedade medieval, a nobreza. Em breve,
exploraremos como os nobres e cavaleiros desfrutavam de suas propriedades e a verdadeira essência de sua riqueza. Abaixo do rei, encontrava-se a nobreza composta por senhores e cavaleiros, que formavam a elite secular privilegiada. Sua fortuna provinha, em grande parte, de bens herdados e feudos, frequentemente concedidos pelo monarca. Cada nobre tinha seu círculo de súditos em vilas, de onde recebia rendas na forma de colheitas, gado ou dinheiro, além do trabalho obrigatório dos camponeses em suas terras. Quanto mais vilas, domínios e castelos uma família possuía, maior era sua reputação e influência. As famílias nobres mais ricas controlavam vastas extensões de terra, com dezenas de vilas e impressionantes castelos. Na França e na Borgonha, por exemplo, alguns príncipes e condes rivalizavam em riqueza com os próprios reis. O célebre príncipe borgonhês Filipe o Bom, no século XV, governava cidades prósperas que hoje fazem parte da Bélgica, e sua corte era mais esplêndida do que a maioria das cortes reais da época. No extremo oposto, havia pequenos proprietários de terras ou cavaleiros que possuíam apenas um castelo e uma vila, levando uma vida modesta e precisando supervisionar suas propriedades pessoalmente. Os nobres habitavam castelos ou residências fortificadas, que funcionavam como centros administrativos e símbolos do prestígio familiar. Um castelo medieval proporcionava ao senhor a segurança e o conforto condizentes com seu status. Dentro das muralhas, não faltava uma ampla sala de banquetes, aposentos privados com móveis luxuosos, uma capela para orações e um tesouro onde a família guardava suas joias. A alta nobreza cercava-se de um numeroso séquito, incluindo cavaleiros, escudeiros, criados e funcionários encarregados da administração de suas posses. No cotidiano da residência do senhor, a administração dos bens era uma tarefa comum, geralmente realizada por gerentes, mas também havia espaço para caçadas nas florestas vizinhas, treinamento em combate e a organização de festividades. Os cavaleiros aprimoravam suas habilidades em equitação e combate, frequentemente competindo em torneios, uma diversão popular que também servia como demonstração de destreza, embora fosse um evento dispendioso que exigia armaduras magníficas e cavalos de alto valor. Enquanto isso, as damas nobres cuidavam da administração do lar, da educação dos filhos e dos criados, dedicando-se ao bordado ou à leitura de obras devocionais. Na ausência do senhor, a nobre mulher assumia a responsabilidade pela gestão dos bens. A nobreza se preocupava em exibir seu status e se destacar das classes mais baixas. As vestimentas dos nobres eram confeccionadas com os materiais mais sofisticados. Os homens usavam longos capotes de veludo colorido e capas forradas com peles, enquanto as mulheres se adornavam com longos vestidos brilhantes, ricamente adornados com ouro. Somente um nobre tinha a permissão de portar uma espada, que simbolizava seu status, e certas cores ou pelagens raras, como o arminho, eram exclusivas das classes mais privilegiadas. Existiam até leis que impediam os comuns de imitarem a moda da nobreza, reforçando assim a ideia de exclusividade aristocrática. Contudo, dentro da própria nobreza, havia grandes disparidades. Os grandes senhores, muitas vezes magnatas de linhagem com títulos como príncipe ou duque, tinham poder para influenciar a política de todo o reino, além de poderem emprestar recursos ou tropas ao monarca. Por outro lado, os nobres de menor escalão frequentemente lutavam para preservar suas dinastias. Se uma família enfrentasse dívidas ou se sua fortuna fosse dividida entre muitos herdeiros, um cavaleiro poderia acabar sem recursos suficientes. Um nobre em dificuldades buscava então emprego junto a poderosos mais abastados.
Ele podia ser contratado como capitão de mercenários em exércitos de outros países ou, na pior das hipóteses, acabar se tornando um bandido, atacando comerciantes nas estradas. Registros medievais falam da temida cavalaria bandida, que aterrorizava as terras, composta por nobres necessitados que violavam a lei. Apesar dessas extremidades, a nobreza como um todo formava uma classe robusta, da qual o rei dependia. Os nobres ocupavam posições de destaque, comandavam exércitos e frequentemente moldavam o destino da nação. Em troca, ofereciam lealdade ao rei em troca de privilégios, como isenção de impostos e o direito de julgar seus súditos. Assim, a aristocracia secular mantinha grande parte da riqueza da sociedade medieval. No entanto, não era a única elite. Ao lado dela, existia uma poderosa classe eclesiástica. Em breve, vamos explorar a riqueza da Igreja, que acumulou bens que rivalizavam, ou até superavam, os da nobreza secular na Idade Média. A Igreja medieval não era apenas uma autoridade espiritual, mas também um dos maiores proprietários de riqueza. Bispos, mosteiros e ordens religiosas, ao longo dos séculos, acumularam vastos tesouros. A base dessa riqueza eram, novamente, extensas terras. Governantes e nobres devotos doavam terras e vilas à Igreja em troca de intercessão por suas almas. Além disso, a Igreja exigia de todos os fiéis o dízimo, uma contribuição obrigatória de 10% da renda ou dos produtos. Em alguns países, ao final da Idade Média, a Igreja detinha até 1/4 de todas as terras. Por exemplo, antes das guerras hussitas no século XV, estimava-se que quase 1/3 das terras agrícolas e pastagens no Reino Tcheco pertencia à Igreja. As instituições eclesiásticas também eram isentas de impostos dos senhores seculares, o que acelerava sua acumulação de riquezas. A opulência da Igreja se manifestava em construções grandiosas e tesouros artísticos. Catedrais e igrejas, que ainda hoje admiramos, eram não apenas centros de fé, mas também impressionantes vitrine do poder eclesiástico. A construção de uma catedral levava décadas e demandava enormes quantias, financiadas tanto através de recursos eclesiásticos quanto por doações de reis, nobres e burgueses. Esses patrocinadores buscavam prestígio e a salvação de suas almas. Os interiores dos templos eram ricamente decorados com altares de ouro, esculturas de santos, relicários adornados com pedras preciosas e vitrais coloridos. Tudo isso adquirido através de esmolas e tesouros eclesiásticos. Na cidade de Praga, o imperador Carlos IV, junto ao arcebispado, investiu na construção de partes da Catedral de São Vito, adornando-a com relíquias preciosas que simbolizavam a devoção e a opulência da Igreja Romana. Os mosteiros, por sua vez, tornaram-se verdadeiros centros de acumulação de riqueza. Alguns deles possuíam um vasto patrimônio, com vilas, moinhos, vinhedos e lagoas, e estavam ativamente envolvidos em atividades agrícolas e artesanais. Nos séculos X e XI, a Ordem Cisterciense estabeleceu uma rede de mosteiros prósperos por toda a Europa, onde os monges gerenciavam com grande eficiência, fertilizando as terras, criando ovelhas e produzindo lã em larga escala. Com isso, os mosteiros cistercienses se transformaram em unidades econômicas relevantes, embora tenham gradualmente se afastado do princípio de pobreza que os fundamentou. De maneira semelhante, a Ordem dos Templários, que inicialmente era composta por cavaleiros pobres, com a missão de proteger os peregrinos, acumulou uma colossal fortuna durante as cruzadas, oferecendo serviços financeiros e guardando dinheiro para peregrinos e monarcas. Sua riqueza era tão impressionante que despertou a cobiça dos governantes seculares. Em 1307, o rei francês Filipe IV
acusou os templários de heresia e decidiu dissolver a ordem para se apoderar de seus bens. Um ato que ilustra o poder econômico da Igreja. Mesmo que os altos dignitários da Igreja frequentemente vivessem em condições de luxo comparáveis às da nobreza, com abades e bispos desfrutando de palácios, serviçais e banquetes generosos, havia também uma realidade de verdadeira pobreza entre os níveis mais baixos do clero. Os simples padres rurais dependiam das ofertas de seus paroquianos e, muitas vezes, cultivavam um pequeno pedaço de terra para garantir sua subsistência. Durante o século XI, surgiram ordens mendicantes, como os franciscanos e dominicanos, que abandonaram qualquer propriedade pessoal e optaram por viver em pobreza voluntária entre aqueles a quem pregavam e auxiliavam. Esses religiosos representavam o oposto do ideal material, enfatizando que a verdadeira riqueza espiritual não reside em bens materiais. O choque entre o ideal cristão de pobreza e a riqueza real da Igreja gerou críticas. Pregadores como Jan Hus, no início do século XV, clamavam por reformas nas relações e denunciavam o luxo dos eclesiásticos sustentado pelos sacrifícios do povo pobre. Um século depois, Martinho Lutero repetiu essas críticas na Alemanha, dando início à Reforma. Apesar dessas tensões internas, a Igreja continuou a ser a entidade mais rica da Idade Média, rivalizando com a fortuna de reis e senhores, muitas vezes superando-os. Moedas eram cunhadas com o ouro da Igreja, e seus recursos financiaram as cruzadas e a vida intelectual das universidades. Enquanto os tesouros da Igreja cresciam, nas ruas das cidades, uma nova força começava a se erguer. Os burgueses, uma nova camada de ricos, emergiram do ambiente urbano. Desde o século X, as cidades começaram a ressurgir na Europa, trazendo consigo uma nova forma de riqueza, aquela adquirida pelo comércio e pela artesania. Nas cidades, surgia uma classe especial de habitantes, os burgueses, que não eram nem nobres nem camponeses. O ambiente urbano oferecia liberdade e a oportunidade de prosperar por meio do trabalho árduo. Existia um ditado que dizia: "O ar da cidade liberta." Quando um escravo conseguia escapar para a cidade e permanecia lá por um ano, conquistava sua liberdade. Nas áreas urbanas, as leis eram diferentes das normas feudais que regiam o campo, e os cidadãos urbanos não eram subordinados a nenhum senhor, exceto ao rei. Essa realidade atraía muitos empreendedores rurais, que buscavam novas oportunidades na cidade. A elite burguesa, às vezes chamada de patrícios, era formada principalmente por comerciantes e mercadores bem-sucedidos, que lucravam com o comércio de longa distância, trazendo produtos de luxo. Eles importavam especiarias do Oriente, seda, tecidos finos, vinho, sal e peles, enquanto exportavam produtos locais, como matérias-primas e artesanato. As rotas comerciais medievais conectavam nações distantes. Por exemplo, a Hanse, um grupo de comerciantes das cidades do norte da Alemanha, dominava o comércio no Báltico e no Mar do Norte, enquanto as cidades-estados italianas como Veneza e Gênova prosperavam com o comércio marítimo no Mediterrâneo. Comerciantes bem-sucedidos podiam acumular imensas fortunas ao longo de suas vidas. Um exemplo notável é a família Médici, em Florença, que se tornou extremamente rica no século XV, a ponto de se tornar um poder informal na cidade e uma grande patrocinadora das artes renascentistas. Na Europa Central, comerciantes abastados lidavam com têxteis e metais preciosos, e suas casas nas praças eram adornadas com ricas decorações, funcionando como residências e estabelecimentos comerciais ao mesmo tempo. Além dos comerciantes, os artesãos também desempenhavam um papel fundamental na vida urbana. Embora muitos não fossem tão ricos quanto os mercadores,
Alguns mestres de guildas conseguiram acumular boas fortunas e conquistar respeito. Nas cidades, havia uma diversidade de guildas que agrupavam artesãos de várias áreas, como padeiros, ferreiros, tecelões e ourives. Um mestre ourives ou tecelão podia ter sua própria casa, oficina e até mesmo empregar aprendizes e assistentes, tornando-se pequenos empresários de sua época. As guildas não só protegiam seus membros, mas também limitavam a concorrência, garantindo lucros estáveis para os mestres mais experientes. Os burgueses se orgulhavam de sua riqueza e construíam imponentes casas de pedra de vários andares, em contraste com as humildes cabanas de madeira dos camponeses, muitas vezes localizadas em praças centrais. As residências dos ricos patrícios eram adornadas com topos elaborados, brasões coloridos e, possivelmente, as primeiras janelas de vidro. No interior, móveis esculpidos, utensílios de estanho e baús repletos de roupas feitas de tecidos finos eram comuns. A hierarquia social nas cidades apresentava diversos níveis. Uma pequena elite de patrícios dominava o conselho municipal e os negócios mais lucrativos. Abaixo deles, encontrava-se uma classe média composta por comerciantes menores e mestres artesãos. Na base da sociedade urbana estavam os pobres, aprendizes, operários, empregadas, além de desempregados e mendigos que buscavam sustento nas cidades. Assim, mesmo nas áreas urbanas mais prósperas, as desigualdades eram evidentes. Enquanto um rico mercador em uma feira podia gastar algumas moedas em um luxuoso pedaço de tecido ou especiarias, um pobre carregador portuário dispunha apenas de algumas moedas de cobre para uma refeição simples. Com o tempo, os burgueses ricos começaram a ganhar influência política, embora ainda permanecessem como o terceiro estado sob a aristocracia. Vale lembrar que a maior parte da população ainda residia no campo, e as cidades medievais eram, na verdade, ilhas de riqueza cercadas por um vasto oceano de pobreza rural. Retornemos agora ao campo para explorar a vida dos camponeses, indivíduos que sustentavam toda a sociedade com seu árduo trabalho. A maioria da população medieval, cerca de 8 a 9 em cada 10 pessoas, habitava áreas rurais como camponeses. Seu dia a dia era centrado no cultivo da terra, na criação de gado e no cumprimento de deveres impostos pelas autoridades. Uma aldeia típica contava com apenas algumas dezenas de moradores, e suas habitações eram bastante simples. Eram cabanas de um único cômodo, construídas com troncos de madeira entrelaçados com vime e cobertas de barro, com telhados de palha. No interior, o chão era de barro batido, havia uma lareira aberta e poucos móveis, como uma mesa robusta, um banco e colchonetes de palha para dormir. Frequentemente, uma família numerosa dividia esse espaço e, em algumas ocasiões, animais como galinhas, cabras ou porcos também eram mantidos ali, especialmente no inverno, para proteção contra lobos e para aquecer o ambiente. Os camponeses trabalhavam incansavelmente desde o amanhecer até o anoitecer. Os homens aravam os campos com a ajuda de bois ou cavalos, semeavam grãos, cortavam feno e colhiam as safras. As mulheres cuidavam dos jardins, das hortas, ordenhavam vacas, processavam o leite, teciam e tomavam conta das crianças, além de ajudar nas colheitas. Desde cedo, as crianças eram levadas ao trabalho. Os menores cuidavam dos gansos e coletavam lenha, enquanto os mais velhos ajudavam nos campos ou em atividades artesanais. A alimentação das famílias camponesas era simples e repetitiva. O prato principal consistia em pão escuro, feito de farinha de centeio ou cevada, acompanhado de uma sopa espessa de legumes ou mingau, conhecido como zurek, preparado com o que o jardim e o campo podiam oferecer,
como repolho, ervilhas, nabos e cebolas. A carne era um luxo raro, consumida apenas em grandes festividades ou quando um porco era abatido. Em vez do vinho caro, os camponeses geralmente se contentavam com água, que nem sempre era potável, além de uma cerveja fraca e azeda ou hidromel feito em casa. Ao contrário das mesas dos nobres, a alimentação dos camponeses era composta por itens mais baratos, e eles frequentemente enfrentavam a escassez, especialmente em anos de colheitas fracas, quando as reservas de grãos mal eram suficientes para se manter até a próxima safra. A relação dos camponeses com a autoridade variava conforme os costumes locais. A maioria vivia em condições de servidão ou escravidão, sem liberdade pessoal, proibidos de deixar as terras de seu senhor e obrigados a pagar tributos. Esses tributos podiam incluir uma parte da colheita, como o 10º saco de grãos, produtos como ovos e queijos, ou dinheiro, quando este estava presente na economia local. Além disso, eram obrigados a realizar trabalho forçado, dedicando alguns dias da semana ao cultivo das terras do senhor ou ao transporte de madeira para suas propriedades. Havia também camponeses livres, que possuíam suas próprias terras e pagavam impostos ao rei. Mas esses agricultores independentes eram a exceção em muitos lugares. O mais comum era a estratificação social nas áreas rurais, onde alguns camponeses detinham mais terras e gado, enquanto os mais pobres tinham apenas pequenos lotes e trabalhavam como operários. Os sem terra, por sua vez, não possuíam nada e dependiam do trabalho para os vizinhos em troca de alimento. Mesmo o camponês mais humilde geralmente tinha um pertencimento a alguma comunidade e um papel definido, como pastor do rebanho comum ou ajudante do ferreiro, garantindo-lhe um suporte melhor do que aqueles que estavam completamente excluídos da sociedade. O cotidiano no campo era profundamente influenciado pelas estações e pelas celebrações religiosas. Após um árduo trabalho que se estendia da primavera ao outono, o inverno se tornava um tempo de pausa, ideal para consertar ferramentas, fiar e socializar com os vizinhos. Os camponeses desfrutavam de um merecido descanso aos domingos e nas diversas festividades religiosas ao longo do ano, quando se dirigiam à igreja para as celebrações dos padroeiros ou para as feiras. Essas festividades rurais, como a colheita, traziam um sopro de alegria a uma vida repleta de desafios. Era comum ver danças nos campos, canções ecoando no ar e o cheiro de pão assado. Contudo, as opções de lazer eram escassas. A maioria dos camponeses passava a vida inteira em um pequeno raio ao redor de sua aldeia natal, sem nunca se aventurar além. As epidemias de peste do século XIV, embora tenham dizimado populações, paradoxalmente, deram a alguns camponeses sobreviventes a oportunidade de lutar por condições melhores, devido à escassez de mão de obra no oeste da Europa. Em outras regiões, no entanto, a autoridade reforçou o sistema de servidão. Revoltas camponesas, como a de 1381 na Inglaterra, ocorreram, mas foram rapidamente reprimidas e não alteraram as dinâmicas sociais. Para muitos, aceitar o destino como imutável e buscar consolo na fé era o caminho. Apesar das dificuldades e incertezas da vida rural, as comunidades se mantinham coesas, cultivando tradições próprias e formas de sobrevivência. As famílias se uniam durante as colheitas e na construção de casas, compartilhando ferramentas e momentos de alegria e tristeza. O conhecimento sobre a terra, o clima e as técnicas agrícolas era passado de geração em geração. Mesmo vivendo na pobreza, o trabalho dos camponeses sustentava toda a sociedade. Sem os grãos que cultivavam, os banquetes nos castelos e o comércio nas cidades não teriam existido. Dentro desse universo camponês,
Havia aqueles que enfrentavam extrema penúria, mas a maioria contava com um teto e um pertencimento à comunidade. Contudo, alguns não tinham nada, como mendigos e excluídos, que viviam à margem da sociedade. O destino deles nos aguarda. No extrato mais baixo da pirâmide social medieval, estavam aqueles sem bens ou apoio, dependentes da caridade alheia. Isso incluía mendigos, vagabundos, idosos ou doentes sem família, órfãos e também aqueles que foram marginalizados por seus estilos de vida. Muitas cidades tinham sua população de pobres, que se posicionavam à porta das igrejas, pedindo esmolas aos fiéis que saíam. A igreja convocava a caridade entre os cristãos e as ordens monásticas gerenciavam hospitais e abrigo para os necessitados. No entanto, a capacidade dessas instituições era limitada, e muitos desvalidos viviam nas ruas em condições precárias. Entre os mais vulneráveis estavam os leprosos, que enfrentavam doenças graves e eram isolados devido ao medo da contaminação. Eles habitavam colônias fora das muralhas da cidade, sobrevivendo de esmolas. Da mesma forma, aqueles com doenças mentais ou que eram considerados diferentes frequentemente eram abandonados à própria sorte ou tidos como possuídos. As mulheres que se sustentavam através da prostituição também enfrentavam estigmas, sendo marginalizadas, mesmo em cidades que mantinham bordéis oficiais. A sociedade os via com desprezo, deixando-os à mercê das circunstâncias. Assim como os diversos grupos de comediantes, atores e músicos itinerantes, muitos não tinham um lar fixo e eram frequentemente vistos com desdém. A igreja, por exemplo, os rotulava como pecadores irresponsáveis. Entre os mais pobres, a sobrevivência muitas vezes dependia de pequenos furtos ou da mendicância. Bandos armados de ladrões, formados por indivíduos marginalizados, como soldados desertores ou camponeses empobrecidos, perambulavam pelas regiões, atacando viajantes e comerciantes, pois essa era sua única forma de sustento. Aqueles que eram capturados enfrentavam punições severas, frequentemente fatais. Os mendigos e vagabundos comuns não tinham uma vida muito melhor. Lutavam contra a fome, as doenças e, durante o inverno, o frio intenso. Sem o apoio da família ou da comunidade, um indivíduo na Idade Média estava em grave risco de morte. As histórias dos mais desfavorecidos raramente eram registradas nas crônicas, e quando o eram, apareciam como exemplos de compaixão dos santos ou como advertências. Contudo, eles eram uma realidade inegável do mundo medieval, contrastando com a opulência dos palácios e templos. A pobreza da Idade Média nos faz refletir sobre a cruel exclusão social e a miséria material, mostrando que a luta contra a pobreza é uma constante na história da humanidade. Desde aqueles tempos, avançamos bastante. O sistema de escravidão e os privilégios de classe foram, em grande parte, eliminados, e hoje a maioria de nós nasce livre e com direitos iguais, algo inimaginável para um camponês medieval. Além disso, a riqueza não está mais atrelada à origem familiar. A economia moderna proporcionou um aumento no bem-estar de uma parcela maior da população, dando origem a uma classe média robusta, que praticamente não existia na Idade Média. Invenções e transformações sociais elevaram ainda mais o padrão de vida, mesmo entre os menos favorecidos em países desenvolvidos. Hoje, uma família comum desfruta de conforto, aquecimento, água potável, cuidados médicos e acesso à educação, coisas que nem mesmo os reis de antigamente poderiam sonhar. No entanto, as disparidades entre ricos e pobres continuam a ser uma questão central em nosso mundo. Basta observar os bilionários atuais, cujas fortunas são imensas, em contraste com milhões de pessoas que ainda vivem na pobreza. A desigualdade social, embora tenha assumido novas formas desde a era feudal,
persiste, pois uma pequena fração da população controla a maior parte da riqueza. O passado é um reflexo do presente. Ele nos mostra como somos privilegiados por viver em uma época onde existem leis que protegem os vulneráveis, sistemas sociais e oportunidades educacionais para todos. Porém, a luta contra a pobreza e a desigualdade ainda está longe do fim. A história dos ricos e pobres da Idade Média nos lembra que, embora tenhamos avançado, devemos valorizar o conforto, a educação e as liberdades que conquistamos, sempre buscando que o maior número possível de pessoas se beneficie dos avanços da civilização. Agradeço por sua atenção. Se você gostou deste vídeo, ficarei grato se você deixar um like e compartilhar.